que diz aqui em Gênesis 32, no versículo 10. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Mas agora possuo 2 caravanas. Jacó estava falando com Deus sobre aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. Há anos atrás, ele, quando estava passando por aquele lugar, ele tinha apenas um cajado na mão. Anos depois, ele está rodeado de mulheres, filhos, bens, animais, servos, servas. Não é? Ele fala, tenho 2 caravanas, 2 bandos. A minha história é outra. Quem diria, não é? Que quando nós estamos vivendo uma situação difícil, irreversível, parece que aquilo nunca vai passar. A nossa vida nunca vai mudar. Nunca vamos viver uma outra situação. Talvez quando ele chegou apenas com um cajado na mão, né, com a mão na frente e outra atrás, e para construir uma vida, recomeçar numa outra terra, com outras pessoas, tudo diferente. Internamente, todos nós somos humanos. Podemos nos sentir abatidos, cansados, desanimados, e olhar e, meu Deus, né? Será que um dia isso tudo vai mudar? Será que um dia eu vou viver uma outra situação? Uma outra história? Né? Imagina ele chegando com um cajado na mão, era a única coisa que ele tinha. E ali ele trabalhou, obedeceu a Deus, foi perseverante, teve que ser muito perseverante, porque Labão, que era seu tio, depois se tornou sogro, mudou o acordo dele salarial 10 vezes. E todas as vezes era para prejudicá-lo. Né? E ele teve que ser muito determinado, muito perseverante. Labão era um patrão duro, exigia muito dele, né? Não arcava com prejuízo nenhum, ainda que animais atacassem o seu rebanho, ele não levava aquilo como uma força natural, né? Uma fera veio e atacou um animal. Ele cobrava isso de Jacó. Jacó teve que ser muito determinado, muito perseverante. Numa passagem, Jacó diz assim: o calor me consumia, o frio à noite, o calor de dia, o frio à noite, meus olhos não fechavam, mal podia dormir, atento dia e noite das suas coisas. Trabalhei 20 anos para você, com toda a dedicação e honestidade, sinceridade. Ele teve que ser muito determinado, mas Deus o honrou. O homem que chegou com um cajado na mão, saiu mais rico do que Labão, mais rico do que seu patrão. Deus mudou a sua história. Mas tudo por quê? Porque ele dependeu de Deus. Ele fez a parte dele, ele não desistiu, motivos não faltaram para desistir. Mas ele não desistiu. Ele decidiu ir até o fim. Ele podia ter desistido. Tanta pressão, aquela opressão contínua, um trabalho árduo, as mudanças salariais, não é? Ele podia ter, não, vou abrir mão disso, chega, não quero mais. Mas você vê que quando uma pessoa tem visão de Deus, ele dá condições para Deus operar. Ele vai até o fim, ele espera a ordem do Senhor para sair. Enquanto Deus não mandou ele sair, ele não saiu, ele não foi precipitado. Ele aguentou firme, quando ele era oprimido, quando ele era, os acordos eram feitos para lesá-lo.
Ele depositou a confiança dele em Deus. Ele confiou que Deus ia honrá-lo, e honrou mesmo. Deus ia livrando, Deus foi guardando, todo acordo que era feito para prejudicá-lo, Deus revertia. E por que Deus fazia isso? Porque ele era fiel. Porque ele foi determinado. Porque ele foi resiliente, ele aguentou os trancos. Porque ele não se entregou às emoções negativas. Que muita gente faz, né? Muitas pessoas se entregam às emoções negativas. Ah, não preciso aguentar isso. Ok, ele podia ter dito isso. Mas será que ele teria obtido os resultados? Se ele tivesse desistido? Saído fora da hora? Fora do tempo? Sem Deus dar uma ordem? Será que ele ele tinha que observar o quê? Deus estava cuidando dele. Embora as perseguições eram muitas, Deus estava cuidando dele. Todo acordo que Labão fazia para prejudicá-lo, Deus revertia em bênção. Não é? Revertia em bênção, ele nunca perdeu. Então, às vezes nós estamos vivendo uma situação difícil, mas nós temos que olhar o cuidado de Deus para com a vida da gente. Não tomar uma decisão precipitada. Esperar em Deus. E foi por esperar em Deus, confiar em Deus, aguardar pelo tempo do Senhor, que Deus pôde honrá-lo. E honrou muito. Honrou. O homem que chegou com um cajado, saiu com 2 caravanas. Não tinha mais onde botar bens. Tinha muitos bens. Saiu mais rico do que o seu patrão. E olha que Labão já era rico. Mas ele saiu muito mais rico do que Labão. Muito mais rico. Com os filhos, esposas, né? Servos. Muito rebanho, gado. Muita coisa. Deus mudou a história dele. Mas Deus só pode mudar a vida de uma pessoa que confia nele, que espera pelo tempo dele, que persevera, que não desiste, que espera a ordem do Senhor para tomar uma decisão, não sai tomando decisões precipitadas. Foi fácil ele ter a vida dele mudada desse jeito? Não. Mas ele teve. E é isso que deve importar. Afinal, não estamos aqui para buscar facilidade. E partindo do princípio que viver não é fácil, não busque facilidade. Opressões vêm, pressões. A pressão faz parte da vida daqueles que estão determinados a vencer. Entendeu? Faz parte a pressão. Todos nós somos pressionados. Às vezes vem pressão de tudo quanto é lado. Somos pressionados, como diz a Bíblia, de todos os lados. Quando parece que consertamos um negócio, aparece outro. Acertamos esse aqui, aparece outra situação. E o que você tem que fazer? Olhar para as pressões, ceder a elas, se envolver, se sentir um pobre coitado, uma pobre coitada, se colocar como vítima, se entregar, se jogar numa cama, entregar a tristeza, a angústia? Não. É reagir. É reagir, é expulsar a angústia, a tristeza. É reagir. É não se submeter. É confiar. É buscar Deus, perseverar na fidelidade, esperar pelo tempo do Senhor, não agir na força do braço e nem com as suas próprias mãos. Compreendeu como é que é? Aí sim, essas pessoas têm suas vidas mudadas. E você pode ter certeza. Esse homem entrou, chegou lá com um cajado, saiu com 2 caravanas. Saiu rico. Chegou pobre, mas pobre. Saiu rico. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas ficam olhando para a situação que ela está vivendo naquele momento, que não é boa, é cheia de impossibilidades, pressionada de todos os lados, e aí se entrega. Essa não é a ideia. Não olhe para o que você está vivendo, vá até o fim, não ceda às pressões, resista firme, não se submeta a situações que vêm para te fazer retroceder, fica firme. Você não importa, presta atenção, qual a sua situação hoje. Deus é poderoso para mudar completamente. Hoje você pode estar na situação do Jacó antes, com um cajado só na mão, não tem nada.